Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Ana Clarice Alencar Barbosa, sou coordenadora do curso de Pedagogia e do curso de Psicopedagogia aqui da Uniaselv. Sejam todos bem-vindos, é uma honra tê-los aqui na nossa instituição e, claro, né, como essa calorosa boas-vindas para vocês. Eu vou conversar um pouquinho sobre o curso, sobre a instituição, né, sobre todo o regramento necessário para que você mande muito bem aqui na Uniaselv, para que você se desenvolva, para que você possa percorrer todo esse processo formativo com muita tranquilidade, né, sabendo que você pode confiar, aonde você pode buscar as informações. Então, é nesse sentido, né, para que essa conversa se torne realmente, né, um espaço para que você realmente se sinta acolhido e compreenda, né, pelo menos de uma forma muito básica, esse início, né, esse início de jornada da qual você vai começar aqui no ensino superior, tá bom? Comigo aqui tem a Jaiara, que é a nossa intérprete de Libras, e a Vanessa, então vocês também vão estar acompanhando elas aqui junto conosco. Quero agradecê-las também por estarem aqui, trazendo a inclusão para os nossos alunos, né. Então vamos iniciar então. Vamos aqui passar os slides. Vou falar um pouquinho quem é a coordenadora Ana, né. Então eu sou pedagoga, sou doutora em educação, professora efetiva da rede estadual de ensino, com mais de 20 anos de atuação no magistério e 18 anos no ensino superior, tá. Então, trouxe até uma frase aqui que me move, né, que faz com que que eu acorde todos os dias com essa vontade, com essa garra, né, de fazer acontecer, de mudar, né, o espaço educacional da qual a gente está inserido, né. Então compartilhar conhecimento é ver o brilho nos olhos de quem aprende algo novo. É um privilégio, pois tenho a chance de incentivar sonhos e fazer a diferença na vida dos meus alunos. Cada desafio me motiva ainda mais e cada conquista é sempre uma vitória. Ser professora me realiza, me emociona e me faz crescer todos os dias, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Então, além de ser coordenadora, né, do ensino superior, né, de ter aí toda uma experiência na área da educação, mas eu também estou em sala de aula, né, eu sou professora da educação básica. E antes ainda da gente iniciar a nossa conversa, nós vamos fazer aqui um check-in emocional, tá? Vocês podem estar colocando ali no chat também, se posicionando, falando um pouquinho o que que vocês estão sentindo. Aqui, na verdade, é para que cada um possa parar e analisar um pouco como é que estamos neste momento, como é que estamos nos sentindo com relação a esse novo projeto da qual você escolheu, seja a pedagogia, seja a psicopedagogia. Afinal de contas, né, é uma formação para que você se coloque no mercado de trabalho. E quando a gente escolhe uma graduação, geralmente é aquilo que eu falei antes, é aquilo que te comove, é aquilo que o teu coração pulsa, né, com mais força, é aquilo que te brilha os olhos, porque afinal de contas, né, é uma caminhada que você fica dentro de uma instituição, né, para poder aprender, para poder conhecer e entender esse universo, para poder fazer a diferença lá no mercado de trabalho, a diferença na sua comunidade, ao entorno, né, aonde você mora, onde você vive, né. Então, pensando nesse check-in emocional, como é que vocês estão se sentindo nesse momento? Eu trouxe palavras que são palavras-chaves, de um autor que eu gosto muito, que fala exatamente sobre formação docente, vocês vão estudar bastante esse autor nos cadernos da pedagogia, que é Antônio Nova, que ele defende uma formação de professores, né, com ênfase na formação da pessoa, do sujeito, dando principalmente essa característica, né, essa ênfase para a identidade, para a subjetividade, sempre na construção de sentidos, né. Ele fala sempre sobre a importância de dar lugar à palavra, à escuta e ao reconhecimento da experiência e da história de vida. Afinal de contas, antes da gente entrar no ensino superior, temos uma trajetória, temos um início, né, temos um caminho já percorrido, ou seja, nada disso pode ser desconsiderado. Isso tudo tem que ser aproveitado, tem que ser absorvido, né,
eh, aproveitado para essa nova vivência, para essa nova experiência. Então isso reforça que a educação começa, com certeza, pelo reconhecimento do outro, pelo reconhecimento da humanidade, das emoções que cada um tem das suas histórias. Ou seja, a partir desse autor, eu trouxe aqui algumas palavras-chaves que são palavras que se encontram nos livros, nos estudos de Antônio Nova. A primeira delas, como é que vocês estão nesse momento com relação a esse início, essa nova caminhada que vocês escolheram trilhar? Como é que vocês estão se sentindo? Vocês estão, de corpo inteiro? Vocês estão aqui, né, em presença realmente, né, estão aqui para se entregar por inteiro, sem se preocupar com o tempo e sim com aquele momento, né, com aquela, com essa, né, com esse patamar que vocês estão colocando, que vocês estão buscando? Ou 2, vocês estão aqui, né, para trabalhar a questão da escuta, abertura ao outro e a si, além de escutar, né, também se escutar e perceber dentro dessa trajetória da qual já foi construída, o que eu preciso ainda fazer, o que ainda falta para eu melhorar, para eu crescer, para eu aprender, né, para eu amadurecer muitas vezes enquanto profissional. Ou ainda, estamos começando essa trilha, essa caminhada, cansados, né, reconhecendo os nossos limites e por isso, talvez, por esse cansaço, né, por esse, ou faltando algo na nossa vida, nas nossas relações, buscamos essa graduação para nos reconectarmos, né, para estarmos presentes novamente. Por que não? Às vezes é um cansaço que você buscou essa graduação, né, porque você está reconhecendo os seus limites e percebe que precisa estar por inteiro fazendo algo, e por isso você, né, começou de um jeito, mas pretende, tem objetivos de terminar de outro, ou ainda, esperança, força que move a educação. Você tem esperança de um futuro, né, melhor, seja para sua família, para os seus entes queridos, para a comunidade, para a sociedade como um todo, né, fazendo a diferença na sociedade. Ou ainda, pertencimento, sentir-se parte de algo maior. Ou seja, né, quando eu busco essa graduação, né, eu não estou olhando só para mim, mas sim para o outro como um todo. Afinal de contas, né, trabalhar com pessoas, trabalhar com crianças, com jovens, realmente tem que gostar dessa profissão. E aí, claro, a pedagogia, a psicopedagogia vai te dar essa abertura para que você possa fazer isso de uma forma muito tranquila. Então coloquem no chat aí, para que a gente possa saber como é que vocês estão se sentindo, né, nessa caminhada, nessa largada para o ensino superior. Pode ser que alguns aqui já estão formados, já têm uma graduação, estão buscando outra, estão se renovando, estão querendo ampliar os seus horizontes, por que não, né? Várias pessoas procuram uma nova graduação, mas, né, para que a gente possa entender também esse movimento, né? Quais são as palavras que nos atravessam? Esse é o título do check-in emocional. Que palavras nos atravessam? Então, no momento da minha escolha da graduação, que palavras vão fazer sentido para mim nesse momento? E por isso estou aqui, estou ouvindo a professora Ana, estou participando desse momento. Tá bem? Então fica aqui, né, essa sintonia aí para que vocês coloquem no chat, depois a gente pode estar voltando para falar sobre isso também. Mas então agora vamos falar do Centro Universitário Leonardo da Vinci. Vocês sabiam que vocês escolheram uma instituição de ensino superior que é uma das maiores de Santa Catarina? E uma das maiores do Brasil? Sim. Hoje ofertamos mais de 500 cursos de graduação, pós-graduação, técnicos. Temos mais de 700.000 alunos matriculados nos cursos, desde pós-graduação, graduação, profissionalizante, e possuímos mais de 1.200 polos de apoio presencial. Né, que você possa ir lá, tirar suas dúvidas, né, ter esse caminho também para tirar ali, para ter mais um acesso, né, às pessoas, à organização, às suas dúvidas, né, para que você possa buscar esse apoio.
Contamos com 1.500 professores, regentes e mediadores neste processo. E somos nota máxima no Ministério da Educação, né, seja nas avaliações presenciais, seja nas avaliações dos cursos EAD, né, já temos aí vários processos de credenciamento e recredenciamento, inclusive o curso de pedagogia e o curso de psicopedagogia já são reconhecidos pelo Ministério da Educação. Então, você está fazendo um curso que já tem o reconhecimento nota máxima do MEC. Tá bem? Em fevereiro, agora deste ano de 2025, a Uniaselv completou 26 anos de existência, de história. Então, a gente também tem aí, né, uma força muito grande no que diz respeito principalmente à educação à distância. Tá bem? É tão importante, né? Aí entra a palavra, lembra as palavras que nos atravessam? Aqui lembra também a palavra pertencimento, porque quando você sabe que instituição é essa que você escolheu, né? E o que ela oferece, o que ela tem, você também se sente mais acolhido, se sente mais seguro da sua escolha. Tá bem? Vamos falar então do curso de pedagogia, tá? Qual é o objetivo do curso de pedagogia? É uma licenciatura, portanto, é para formar um professor, né? Um professor para exercer, então, lá dentro da escola, a docência, né? Ou ainda a gestão, orientação, supervisão, porque o pedagogo ele é generalista, então ele pode atuar em várias áreas, né? Da educação. Então, é formar professores para o exercício da docência. O mercado de trabalho é a educação infantil, no caso de 0 a 5 anos. Os anos iniciais do ensino fundamental, então, são crianças que estão ali do primeiro ao quinto ano. Tá? E nos cursos de ensino médio, na modalidade normal, no caso o antigo magistério, ou ainda em cursos de educação profissional, né, ou em EJA, na educação de jovens e adultos, tá? A gente também pode atuar nessas frentes e também no apoio escolar. O que seria esse apoio escolar? São outras áreas, né, que sejam previstos conhecimentos pedagógicos, como gestão, orientação e supervisão educacional. Ou seja, você pode ser um diretor, você pode ser um orientador, você pode ser um supervisor dentro da escola. Tem gente que prefere, né, que vai fazer a pedagogia, mas gosta mais da gestão, da orientação. Então, depois pode fazer uma pós-graduação para se especializar ainda mais nessa área e vai atuar na parte da gestão e não dentro da regência. Não tem problema algum, né? O pedagogo tem esse espaço garantido na sua formação. Quais são os outros campos de atuação do pedagogo? Então, órgãos públicos ligados à educação, né, na gestão, na orientação e na supervisão, como eu já coloquei, em hospitais, né, o pedagogo também é feito, né, tem muitos hospitais que contratam esse profissional para atender a criança que está acamada, que está hospitalizada e que não pode ir para a escola. Então, tem esse profissional dentro do hospital para fazer esse atendimento, para fazer essa parceria com a escola para que essa criança continue no seu processo de desenvolvimento, no seu percurso formativo, para que ela não se distancie tanto da escola por estar acamada, por estar hospitalizada. Então, esse pedagogo tem todo um jeito, tem toda uma expertise para trabalhar com essa criança, em bibliotecas, museus, brinquedotecas, editoras de livros didáticos, né, a gente também pode atuar diretamente, né, em editoras para classificar, para avaliar materiais, né, em ONGs, fazendo assessoria no ensino à distância, como tutor, como mediador, como professor, com a devida especialização, claro, né, e em empresas privadas, né, a gente percebe também que as empresas, né, o RH, né, como a gente fala, a gestão de pessoas, também tem contratado esse profissional da pedagogia para realmente trabalhar essa questão das relações interpessoais, tá, dentro das empresas. Vamos para o próximo curso, que é o curso de psicopedagogia.
tá? O curso de psicopedagogia, ele prepara esse profissional para atuar em parceria com não somente na área da educação, mas também na área da saúde, ou seja, né, promovendo essa interdisciplinariedade entre esses campos de atuação, para que esse aluno, né, tenha o direito de aprender. Então, o psicopedagogo, ele trabalha exatamente nisso, claro, diferente do pedagogo que vai estar em sala de aula, dando aula, aplicando aquele conteúdo, seja nos anos iniciais, seja na educação infantil, né, o psicopedagogo, ele não está diretamente em sala dando aula, ele trabalha no apoio aos alunos com dificuldade de aprendizagem, ele trabalha no apoio aos professores, né, no atendimento a pais, no atendimento a alunos dentro das escolas, né, ou ainda dentro das secretarias, né, sejam elas municipais ou estaduais, a gente sabe que muitas secretarias estão contratando profissionais, né, da psicopedagogia para estarem dentro desses espaços e eles atendem todas as escolas daquela regional ou todas as escolas daquele município, né, fazendo um trabalho aí junto com os professores, junto com os supervisores, com os diretores, né, para buscar, né, esse atendimento educacional, vamos dizer assim, especializado, né, para que essa criança se desenvolva, para ajudar esse professor nesse desenvolvimento dessa criança. Então, na verdade, é esse apoio que ele faz, tá? Então, qual é o mercado de trabalho? Então, escolas, clínicas e consultórios, porque o psicopedagogo também pode clinicar, né, na verdade, ele pode montar o seu consultório, né, e fazer o atendimento, clínico, né, que no caso é a psicopedagogia clínica, e aqui a minha sugestão é que quem está fazendo a graduação em psicopedagogia, faça, assim como o pedagogo, faça uma especialização também, né, nessa área da psicopedagogia clínica, para poder se especializar ainda mais nesta área, né, que é a área da saúde, vamos dizer assim. Hospitais e reabilitação, na educação superior aqui, né, como no ensino à distância, em empresas também, né, trabalhando com essa questão do desenvolvimento e a promoção da aprendizagem corporativa. Então é um mercado muito amplo também, né, esse profissional da psicopedagogia. Os 2 têm, um espaço aí no mercado de trabalho bastante significativo, tá? Vamos falar agora um pouquinho da página do Bem-vindos à UniaSelv. Essa é uma página muito interessante, vocês podem digitar no Google conteúdos.uniaselv.com.br, se chama, bem como vocês estão vendo aqui, Bem-vindos à EAD UniaSelv. Essa página é interessante porque ela apresenta para vocês, de uma forma muito tranquila, muito objetiva, né, todo o cenário hoje do nosso aluno dentro da instituição, ou seja, fala sobre como acessar o seu ambiente virtual de aprendizagem, como acessar um encontro virtual, o que é extensão, né? Quais são a metodologia da instituição, como funcionam os encontros, ou seja, você consegue de uma forma rápida, né, com vídeos curtos, que não são aqueles vídeos cansativos, com uma explicação objetiva, entender esse novo começo, esse processo inicial que a gente sempre fica, né, com aquela dúvida. É como se fosse, um guia para o estudante, tá. Então fica aqui a dica para que vocês acionem, para que vocês, né, olhem esta página aqui de boas-vindas, que é o EAD da UniaSelv, tá. Então, acessem essa página, tenho certeza que vocês, vai fazer toda a diferença. Depois, conforme fosse dependendo do nosso tempo, eu volto nessa página para mostrar para vocês como o que que ela apresenta, o que que tem, tudo bem direitinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Perceba agora esse cenário. Vocês percebam que vocês estão no centro. Então você é o nosso protagonista, tá? Mas você não está sozinho nesse processo de integração,
tá? Você tem o apoio da pró-reitoria, da reitoria, do NDE e do colegiado do curso, do coordenador, do professor regente que vai estar no encontro com você, né, trazendo o conteúdo, trazendo a explicação daquele estudo, daquela disciplina, do professor mediador, que também vai estar com você durante o encontro, e ele está ali também para fazer a mediação, tirar as dúvidas pontuais, né. Temos o tutor de prática sempre que for necessário, o preceptor de estágio também quando necessário, o intérprete educacional, assim como a Jaiara que está aqui, a Vanessa também, né, nos encontros, sempre que, né, tivermos aí, né, o aluno surdo ou com deficiência auditiva, né, então o intérprete de libras, né, que também está aí atuando muito forte dentro desse cenário e toda a parte administrativa, né, pelos canais de atendimento. Então vocês vão perceber que dentro do ambiente virtual de aprendizagem nós temos lá, né, solicitação de atendimento, canais de atendimento, e tem vários canais, para que você possa, né, verificar qual mais se encaixa com a tua situação, né, com aquilo que você precisa de uma resposta, para poder chegar aqui para esse setor, né, seja a tutoria interna, seja um mediador, para que você tenha a resposta de forma satisfatória ali com relação à sua dúvida, tá bom? E quais são os benefícios, então, da nossa metodologia, né? São vários: participação ativa, ambiente automatizado, né? Um encontro com o mediador, encontro com o regente. Então, são vários os benefícios, né? Afinal de contas, você tem uma aula ao vivo com um especialista daquela área. Então, por exemplo, se é uma disciplina de psicopedagogia, vamos colocar aqui uma disciplina, por exemplo, fundamentos da psicopedagogia, tá? Quem vai ser a pessoa que vai dar essa aula? Vai ser alguém especialista na área da psicopedagogia, com experiência, que tenha o conhecimento para poder trazer aí toda essa explicação com relação a essa disciplina. Então, sempre são profissionais daquela área de atuação, daquela área do conhecimento, para que vocês tenham uma aula realmente aí da qual vocês percebam, né, que esse profissional tem conhecimento e tem aí toda uma bagagem, sobre aquele assunto, tá bom? Nossas aulas você terá então, turmas organizadas por disciplina, então, na verdade, temos a disciplina e você é alocado a essas turmas a partir daquela disciplina, então não é uma turma que vai seguindo junto, né, então você vai sempre alocado para aquela disciplina, então se a disciplina tem lá aula, vamos dizer, terça e quinta, você vai ser alocado ou na terça ou na quinta, para poder ter aquele encontro daquela disciplina que faz parte da sua matriz curricular. Você vai ter também a presença sempre de um professor regente, especialista daquela área do conhecimento, um professor mediador, né? Essas aulas são sempre organizadas, né, por videoconferência, são mediadas, são gravadas para que você possa ter acesso a elas posteriormente. Pode acontecer de você não conseguir assistir uma aula, por exemplo, porque talvez estava em trânsito ou estava num compromisso e não conseguiu participar do encontro, você pode assistir esse encontro depois, porque fica gravado. Ou seja, você não perde o conteúdo que foi estudado. Apesar que a gente tem toda a trilha de aprendizagem, com os vídeos, com toda a explicação daquela disciplina, que com certeza você deverá fazer a leitura dessa trilha, que com certeza você precisa assistir os vídeos dessa disciplina. Você precisa buscar, né, no momento que você escolhe essa instituição e essa possibilidade de ter aí o seu canudo, né, do ensino superior, a gente também tem que fazer a gestão do nosso tempo, né. Fazendo a gestão desse tempo no sentido também de ter momentos de estudo. E quais são esses momentos de estudos? Ler o caderno de estudos, né, ler o caderno da disciplina, ler a trilha, assistir aos vídeos, né. Então não é só participar do encontro, mas acessar todos os outros componentes curriculares, todos os outros materiais que temos à sua disposição em relação àquela disciplina, tá bem? E claro também, a nossa metodologia Codex,
que é uma metodologia única, que só tem aqui na Uniaselv, né, aonde você consegue se desenvolver, né, de uma forma muito mais tranquila, muito mais segura com relação a essa interação, né, entre mediador, regente, chat, parcerias, né, parceiros, entre outros alunos também. Continuando então, vamos falar da nossa modelagem pedagógica, tá? Então, você, né, falando aí da gestão do tempo, que eu já até me adiantei, não é verdade? Falando da gestão do tempo, então, antes da aula ao vivo, né, os estudantes acessam conhecimento estudando as atividades disponibilizadas nas suas trilhas, né, nos materiais que você tem à sua disposição no AVA. E caso você tenha dúvidas, que você precise de algum apoio, você vai buscar o professor mediador, porque lá no seu AVA tem a opção assim, ó, fale com o mediador. Então eu estou estudando, encontrei alguma dificuldade, vai lá e fala com o seu mediador. Não é um chat ao vivo, tá? Então pode ser que você mande a pergunta e o mediador vai responder um pouco mais tarde, ou somente, sei lá, você mandou de manhã e ele responda à tarde. Pode ser que ele responda também na mesma hora, pode ser que ele esteja trabalhando naquele horário, mas ele não é um chat ao vivo, né? É um fale com o mediador de mandar a pergunta, o seu questionamento, e ele tem ali, né, uma CLA para responder o seu questionamento dentro do prazo ali, né, de 3 dias certinho, né, dando essa resposta para vocês, tá? Durante a aula ao vivo, você vai interagir, né? Você vai participar, seja pelo chat, seja, né, pelo áudio, abrindo sua câmera, seu microfone, sempre que autorizado por esse mediador, no sentido de colaborar, de contribuir com a fala daquele professor regente, né? Porque o professor regente é ele que traz o conteúdo, é ele que apresenta a disciplina para vocês. Tá? Com as reflexões, estudos de caso, trazendo todo o assunto ali que está sendo estudado naquela disciplina. Então, durante a aula, você vai ter o apoio não só do regente, mas também daquele mediador que você já pediu apoio antes de iniciar a disciplina, tá bom? E após essa aula ao vivo? Né? Então, a partir dessa aula ao vivo que você participou, você também pode continuar tendo esse apoio por meio do professor mediador e do tutor da prática quando tiver laboratórios, né, presenciais, né, quando tiver atividades diferenciadas lá no seu polo de apoio presencial, tá bem? Mas você também vai contar antes e depois com o mediador e durante o encontro com o seu professor regente, tá bem? Então, a dinâmica das aulas. Cada disciplina de conteúdo tem a duração de 30 dias, um mês, com exceção dos estágios e das práticas. Os estágios e as práticas, eles são semestrais. Então, eles acontecem uma vez por mês durante o semestre. Já a disciplina de conteúdo, ela tem a duração de 30 dias. Então, são 4 encontros no total. Tá? Então, no primeiro encontro, você vai estudar os conteúdos da unidade 1 do seu caderno de estudos. No segundo encontro, você vai estudar os conteúdos da unidade 2 do seu caderno de estudos. E no terceiro encontro, você vai estudar o conteúdo da unidade 3. E no quarto e último encontro, é aquela revisão, né? É aquele fechamento de tudo aquilo que vocês estudaram. Claro, sempre antes do encontro, qual é a gestão do nosso tempo? Fazer a leitura dos materiais, assistir os vídeos, ler, né, o livro de estudos, para que você, quando chegar no encontro, você se sinta pertencente àquilo. Lembra das nossas palavras que nos atravessam? Né? Você se sente pertencente àquele processo, porque você já ouviu, você já estudou, você sabe do que ele está falando, começa a fazer as conexões, né, as interações com aquilo que você está, né, ouvindo durante a aula. Então, perceba que são primeira semana, segunda semana, terceira e quarta e última semana. Na quarta semana, geralmente também, esse professor regente, ele pode convidar, por exemplo, um palestrante. Tá? Então vamos aqui dar um exemplo. Deixa eu pensar. Língua brasileira de sinais é uma disciplina
do curso de pedagogia e é uma disciplina do curso de psico. Pode ser que lá no último encontro eu convide, por exemplo, a Vanessa, que é a nossa intérprete de Libras, para fazer uma fala, para falar sobre o trabalho dela como intérprete e a importância que o trabalho dela exerce na comunidade surda. Então, olha que legal, né, você participar de um encontro onde você escuta, né, onde você vivencia uma experiência de vida, né, uma história, né, de alguém que tem aí toda uma expertise com relação a Libras, ou seja, indo ao encontro da disciplina e quem sabe até, né, quem às vezes a pessoa escuta aquela fala, né, se emociona, entende que realmente é importante a Libras, até se interessa pela Libras e busca saber um pouco mais sobre ela. Então, no quarto encontro também geralmente tem, né, a presença de convidados, tá bom? Vamos falar então aonde, professora Ana Clarice, eu encontro a matriz curricular do meu curso para saber que disciplinas eu vou estudar nesse semestre, que disciplinas eu vou estudar no outro semestre, né? Quais são as disciplinas que eu vou estudar durante o meu percurso formativo, durante esses 4 anos de curso? Você vai lá no seu AVA, tá? Lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, meu curso, matriz curricular. Então lá você vai ter acesso a todas as suas disciplinas, né? Você vai saber quantas horas de atividades complementares você precisa fazer, que são atividades que saem, né, ali do que é previsto nas disciplinas. A extensão, que também são projetos que você vai a campo para ser desenvolvido. Então você consegue ter uma noção da carga horária, né, da sua matriz e também das disciplinas que você vai estar cursando sempre a cada semestre, tá bem? Então vamos falar da matriz das licenciaturas, tanto da pedagogia quanto da psico. Então vamos lá, nós temos sempre dentro do módulo, tá? Sempre no módulo que eu falo é o semestre. Nós temos 4 encontros, no caso, né, são 4 disciplinas, né, 4 a 5 disciplinas, então são 4 encontros que acontecem as dinâmicas. Nós temos práticas pedagógicas, né, então também temos 4 práticas pedagógicas dentro do curso. Então, no primeiro, segundo e terceiro e quarto módulo, ou seja, nos 2 anos iniciais do seu curso, você tem as disciplinas chamadas práticas, que não deixa de ir a campo, não deixa de conhecer o espaço da qual você vai atuar no mercado de trabalho, né? Mas são práticas. Depois nós temos os estágios, que acontecem a partir do quinto módulo. Então, nos 2 anos iniciais, você tem as práticas, que é um preparatório para os estágios, tá? E depois do quinto até o último módulo, nós temos os estágios dentro do curso. São 4 estágios. E lembrando, tanto as práticas quanto os estágios não têm a duração de um mês, né? Na verdade, elas acontecem, são 4, na verdade, são 5 encontros, tanto a prática quanto o estágio, sendo que os 4 primeiros encontros é de explicação, de orientação, né, da disciplina, e o último encontro é de socialização, para vocês contarem como foi, né, essa prática, como foi esse estágio lá no campo, né, lá na escola, lá no espaço da qual você foi fazer essa atividade. Então perceba que a prática e o estágio, ela acontece uma vez por mês durante o semestre. Então, uma vez por mês até fechar os 5 encontros daquela disciplina, tá? Aí a gente também tem os estudos contemporâneos, que acontecem também a partir do quarto semestre, que são disciplinas totalmente online. Você estuda o material e faz as provas totalmente online. Nós temos as atividades de extensão, que lá na página do Bem-vindos Uniaselv, que eu mostrei para vocês, fala exatamente o que que é a extensão. Na verdade, a extensão, pessoal, são atividades que são desenvolvidas no campo da prática, né, no campo seja da escola, do espaço da qual aquele projeto determina, porque nós temos projetos prontos. No curso de pedagogia e no curso de psico, nós temos mais de 30 projetos. Você seleciona um desses projetos, né? Você pode estar selecionando tanto um projeto, para atuar na escola, um projeto talvez para atuar numa clínica, dependendo do curso da qual você está matriculado.
E aí você coloca em prática exatamente aquilo que está sendo dito no projeto. É muito bacana, porque você se dá a oportunidade de vivenciar essa experiência dentro de um espaço educacional, né. E aí já te dá bagagem, já te dá a expertise para quando chegar nos estágios, você já tem essa experiência, esse vínculo com essas instituições, porque você já fez a extensão nesses espaços. E não deixem para a última hora, já vou dando a dica aqui para vocês. Vão fazendo a extensão durante o semestre, porque o aluno sem extensão e aluno sem atividades complementares não se forma, porque a gente precisa concluir a carga horária total do curso. Então, não deixem lá para o final. Já vão fazendo. Surgiu uma oportunidade, já vai lá, faz aquele projeto, já vai eliminando essas horinhas que vocês precisam cumprir durante os 4 anos. Então, nesses 4 anos de curso, você precisa fazer 394 horas de atividades de extensão com projetos já previstos. Não é um projeto que vocês vão inventar, não. Já tem os projetos e vocês vão escolher um desses projetos. Professora Ana, eu posso também sugerir um projeto? Pode. Nós temos edital também, né, de publicação. Então, quando sair o edital, vocês vão ficar sabendo. Daí vai ter lá um modelo, né, para vocês criarem o projeto de vocês. Se for aprovado, é mais um projeto que entra para o curso, tá bem? Então, vocês também podem estar sugerindo novos projetos, mas hoje a gente já tem mais de 30 projetos lá para você escolher. E as atividades complementares? As atividades complementares, você tem um total de 80 horas para cursar. Aonde eu faço as atividades complementares, professora Ana? Você pode fazer pelo ambiente virtual de aprendizagem, lá no seu AVA. Lá a gente tem cursos livres. Eu já vou mostrar para vocês também, tem uma lauda sobre isso. Então, lá nos cursos livres, você pode escolher um dos cursos e vai fazendo esses cursos, e assim que você termina, você consegue finalizar essas 80 horas que você precisa cursar aí durante o ano também. Os estágios, de uma forma muito breve, porque vocês são alunos calouros, vocês vão ter tempo para pensar nos estágios, mas eu trouxe aqui a título de conhecimento. Vocês vão ter 4 estágios, não só na pedagogia, mas também no curso de psicopedagogia. É obrigatório, tá? Então, independente se eu já tenho experiência profissional, se eu já dou aula, ele é obrigatório de ser cumprido na carga horária total. Então, nós temos o primeiro estágio, que é um estágio de entrevista e observação, o segundo estágio é de regência na educação infantil, o terceiro também é de regência, só que nos anos iniciais do ensino fundamental, e o quarto e último estágio é voltado para a área da gestão educacional. Tá? Então, também é um estágio de entrevista e intervenção, né? Observação e intervenção. Na psicopedagogia, a mesma coisa, são 4 estágios obrigatórios, o primeiro de entrevista, o segundo de intervenção, o terceiro de intervenção e o último de intervenção. Claro, né, que cada estágio tem um público, né, um público-alvo para ser analisado, para ser vivenciado. Então, por exemplo, lá no estágio 2, no curso de psico, né, o foco são as ONGs, as instituições públicas e privadas, né, então é o olhar aí para crianças e jovens. O estágio 3 já são voltados somente para as escolas, né, escolas tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais. E já o último já abre um pouco mais, né, você pode fazer tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Mas esses detalhes vocês vão vivenciar quando for o tempo certo, né, quando vocês chegarem no estágio, tem a trilha, tem vídeo, tudo para vocês acessarem, vai ter aí o mediador, o regente para poder ajudá-los nesse momento, tá bom? Olha aqui as atividades complementares que eu falei para vocês, tá? Então, lá no seu AVA, vocês vão lá, ó, em semestre, bem lá em cima, bem no cantinho lá, ó, atividades complementares. Tem o regulamento, então você pode também estar subindo essas atividades que já foram realizadas, né, para que você não fique aí deixando para a última hora algo que é obrigatório dentro do seu curso, tá?
As atividades de extensão também que eu já falei, né, para vocês, que também são obrigatórias. A gente já tem os projetos prontos, vocês também precisam estar cursando, fazendo, não deixe para o final do curso. Já se organizem para que vocês já vão fazendo essas extensões durante o curso, durante o semestre, né, para quando chegar lá no final, só curtir a formatura. A brinquedoteca. Na pedagogia, não na psico, tá? Na pedagogia, a gente tem a prática da brinquedoteca, que é obrigatória, assim como o laboratório virtual também, que eu já vou falar sobre ele. A brinquedoteca é obrigatória nas seguintes disciplinas, tá? Pedagogia da educação infantil, lúdico e musicalização na educação infantil, metodologia e conteúdos básicos da matemática, metodologia e conteúdos básicos de ciências naturais e metodologia e conteúdos básicos de história. Ou seja, uma, duas, três, quatro, cinco disciplinas tem a prática da brinquedoteca, onde você, acadêmico, vai para a escola desenvolver uma atividade com as crianças, tá? Não tem uma carga horária específica para estar na escola, mas você precisa providenciar um plano de aula, né, uma atividade, uma sequência didática, claro, toda permeada, né, com as ideias da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Essas orientações também estão disponíveis para vocês lá no seu ambiente virtual, e você vai para o campo, conforme eu trouxe essas imagens aqui para vocês perceberem, né, um aluno da PED que foi numa escola, desenvolveu a atividade com os alunos, então depois ele fez o relatório da atividade com as fotos, né, comprovando a sua ida, e isso você vai postar em produção acadêmica. Ao postar em produção acadêmica essa atividade, você vai abrir uma solicitação de atendimento ou ainda falar com o seu mediador para validar esta prática dentro do sistema, tá bem? Então, ela é obrigatória, precisa ser cumprida essa atividade também dentro do curso de pedagogia. Mas somente nessas disciplinas, tá bem? É somente nessas disciplinas que você vai fazer a prática da brinquedoteca, ou seja, quando chegar lá na disciplina de pedagogia da educação infantil, lembrar que tem a atividade da brinquedoteca para fazer. Claro, durante o encontro, o professor também vai falar sobre isso com vocês, mas aqui a título também de informação e de conhecimento. O laboratório virtual, que é extremamente importante, né? Não são todas as disciplinas que têm laboratório virtual, mas você consegue saber, porque lá quando você abrir a sua trilha de aprendizagem, né? Quando você abrir a disciplina, vai aparecer assim lá embaixo, laboratório virtual. Ao clicar ali, você já vai ver que aquela disciplina tem um laboratório. Esse laboratório virtual, você não precisa ir a campo, como a brinquedoteca. A brinquedoteca, você obrigatoriamente tem que ir a campo. O laboratório virtual, não. Você vai acessar aquela atividade, vai fazer aquela atividade e vai registrar num relatório e vai postar em produção acadêmica. Tá bem? É isso. Nós temos a biblioteca online, a biblioteca virtual. Por que eu quis trazer a biblioteca para vocês? Porque quando chega o momento dos estágios, quando chega o momento das práticas, da qual a gente também tem que se posicionar como autor, né, fazendo aí a iniciação científica, né, e pesquisando autores que vão falar junto com você sobre aquele tema, sobre aquela temática que você escolheu, por exemplo, você precisa, a gente às vezes não tem todos os livros em casa. Poxa, e agora? O que que eu faço, né? Vou ter que comprar livro? Vou ter que ir na biblioteca? Aqui a biblioteca é longe? Não. Você pode acessar diretamente dentro do seu ambiente virtual de aprendizagem, lá, biblioteca, você vai encontrar vários, gente, são vários livros na área da educação, na área da saúde, então você vai poder buscar essas informações para poder escrever o seu trabalho, tá bom? Eu quis trazer essa informação porque eu acho muito relevante para quando chega o momento da escrita do trabalho, você saber aonde buscar esses materiais de estudo, né, para poder desenvolver, escrever, né, e trazer os autores que irão escrever junto com você aquela temática que você escolheu para o seu trabalho, por exemplo. Aqui, lembra que eu falei para vocês as atividades complementares? Pois então.
Poxa, professora Ana, como eu vou fazer essas atividades complementares? Lá em cursos livres. A gente tem mais de 20 cursos hoje lá, tá? Então você tem cursos pagos, obviamente, né? Mas são valores simbólicos. Então, tem cursos pagos, tem cursos gratuitos, então tem cursos de 40 horas, tem curso de 60 horas, tem cursos de 80 horas, ou seja, né, escolha um dos cursos, né, que temos ali, faça, depois poste, né, coloca lá em atividades complementares, que eu já mostrei o caminho para vocês, e aí vocês já vão ter concluído as 80 horas que vocês precisam, né, para terminar aí, né, a carga horária total dessa atividade dentro do curso, dentro da matriz do curso, tá bem? A gente tem várias masterclass. O que que são masterclass? Além dos encontros, né, que acontecem, toda semana, ou dos encontros de estágio que são, mensais, a gente também oferece masterclass, né, eventos diferenciados dentro do curso. Por exemplo, na pedagogia, nas licenciaturas, a gente tem a semana das licenciaturas, que geralmente acontece ou no mês de agosto ou no mês de outubro, que é o dia do professor. Tá? Esse ano, por exemplo, vai acontecer no mês de agosto a semana das licenciaturas. Então, é como se fosse uma masterclass, onde a gente traz pessoas, né, que tenham aí um notório saber sobre um determinado assunto, e aí vocês ganham certificação, essa certificação vale como atividades complementares, então às vezes você assiste uma palestra, né, uma masterclass de 2 horas, você vai ganhar a certificação de 2 horas, você já pode subir lá em atividades complementares já para bater daquelas 80 horas que você precisa cursar. Tá bem? Então, além de você adquirir conhecimento, você também já garante as suas horas da atividade complementar. Temos Saiba Mais, que são artigos, livros, links, podcasts, né? É um plus, é um complemento do estudo já realizado na disciplina, tá bem? O guia do estudante, caso vocês tenham interesse em fazer a leitura dele, vocês também conseguem acessar ali, ó, em atendimento, guia do estudante, tá? E nós temos também o NUAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico Inclusivo da instituição. Então, caso nós tenhamos alunos, né, que são público-alvo da educação especial e que necessitam de algum atendimento educacional especializado, precisa encaminhar o laudo, né, atualizado, bem certinho, lá no seu polo de apoio presencial. Você precisa colocar a informação no cadastro, né, lá onde tem a sua fotinho, você vai lá na sua fotinho, atualiza o cadastro, esse cadastro de vocês tem que estar sempre atualizado, mudou o telefone, mudou o endereço, já vai lá no cadastro e atualiza, e lá você vai colocar a informação, né, se você é público-alvo da educação especial, por exemplo, marca qual é a sua necessidade, e aí automaticamente pega esse documento, que é o laudo, com o devido CID, né, com as informações necessárias, e leva no seu polo de apoio presencial. Ao levar no seu polo de apoio presencial, chega para o coordenador de curso, e esse coordenador vai verificar, né, junto com o NUAP, né, os encaminhamentos que vão ser feitos aí para que você seja atendido, tá bem? Então fica aqui também a dica para vocês. Então, quais são os diferenciais que você encontra nos cursos da Uniaselv? Nós temos as revistas, né, maiêuticas, então as revistas do curso. Nós temos a JOIA, que é a Jornada de Integração Acadêmica, que também é um evento de iniciação científica, que acontece no final do mês de agosto, né, as masterclasses eu já falei, né, as lives específicas também já falei, que é a semana das licenciaturas, e temos aí vários projetos, laboratório virtual, brinquedoteca, né, temos eventos internacionais também, com palestrantes de fora, então você vai encontrar aí durante essa sua trajetória muitos eventos, além, claro, daquilo eh que é né, o de praxe, vamos dizer assim, né, que é os encontros, né, mas outros eventos relacionados à área da educação.
Então aqui eu trouxe algumas imagens, então, ó, por exemplo, a Semana das Licenciaturas, o Simpósio de Difusão da Cultura Surda, o Olhar Psicopedagógico, que é do curso de Psicopedagogia, né, a Semana da Inclusão, que a gente também fez um evento, a Semana do Orgulho Autista também, da qual a gente fez um evento. Então perceba que além do cenário, disciplina, professor mediador, professor regente, nós temos vários outros eventos para complementar o seu estudo, para complementar a sua formação, tá bem? Então, dicas para um autoestudo eficiente. Crie um cronograma de estudos. Gente, isso é importantíssimo, né? Faça uma gestão do tempo, né? O antes e o depois da disciplina, né? Para que vocês cheguem na disciplina, pelo menos tendo conhecimento daquele assunto, sabendo o que vai ser apresentado, para que você possa fazer essas amarrações, tá? Estabeleça metas diárias e semanais. Utilize diferentes recursos, né? Faça uso do podcast, faça uso dos vídeos, assista, acesse a trilha de aprendizagem, né? Analisa tudo aquilo que a gente oferece para vocês. Faça anotações, faça resumos, né? Pratique esse aprendizado ativo, né? Mapas conceituais, cada um sabe o jeito que aprende, cada um entende aí o seu ritmo, né? Mas aqui são dicas, tá bom? Mantenha-se sempre aí, né, um ambiente de estudo organizado. Durma bem, alimente-se corretamente e pratique exercícios, porque afinal de contas, você está dando aí início a uma nova jornada na sua vida. Tá bom? Então lembre-se, o segredo do autoestudo é a constância e a disciplina. Agora, então, um check-out para a gente finalizar aqui a nossa conversa no dia de hoje. Então, vamos lá. Numa escala de 1 a 5, como é que vocês estão agora preparados para esse início de 2025, aí, o segundo semestre, vocês que estão iniciando aqui conosco? Querendo mais férias? E aí? Vocês estão, né, preocupados, ansiosos, de boa na lagoa, como o sapinho? Ou vocês estão animadíssimos, que nem o esquilo? Né? Eu espero que vocês estejam aí animadíssimos, porque nós estamos, né? Quero que vocês saibam que a gente tem feito tudo com muito capricho, com muito cuidado, né? A gente está sempre aí buscando atualizar nossas trilhas, nossos materiais, né? Trazendo pessoas boas para que vocês tenham aí uma informação e um conhecimento que dê conta daquilo que vocês precisam no mercado de trabalho, né? Mas também precisamos também do apoio de vocês no que diz respeito à gestão do tempo, a momentos de estudo, esse engajamento de vocês também para que dê certo, tá bom? Então, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Quem diz isso é Leonardo da Vinci. Bons estudos para vocês, desejo sucesso nessa nova caminhada. Contem conosco, contem com o seu mediador, contem com o seu professor regente e, se precisar, também contem com o seu coordenador de curso, tá bom? Então, não esqueçam, como é que é o nome da coordenadora de vocês, de curso? Ana Clarice Alencar Barbosa. Então, sempre que vocês precisarem, vocês também podem estar me acionando também pelos atendimentos, tá? Ou ainda acionando o mediador, pedindo para que o mediador faça aí, né, a ponte para chegar no coordenador também, se for o caso, né? Mas saibam que vocês têm aí mecanismo para que chegue a informação para as pessoas, né, e que essas pessoas possam trazer a informação para vocês. Quero agradecer a Jaiara, a Vanessa, que trouxeram aqui a Libras, né, a inclusão para a gente, e dizer que estamos aqui à disposição de vocês e agradecer aí pela participação, bons estudos para vocês, sucesso nessa trajetória e conte conosco, tá bom? Um grande abraço e bom começo de estudos para vocês. Tchau, tchau.